Meus queridos, eu quero convidá-los, por favor, a abrir a Bíblia e lermos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Atos, capítulo 19. Atos, capítulo 19. E nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Todos encontraram? Amém. Então recebam a paz do Senhor. Orem por minha garganta, minha voz, que não está muito crente hoje não. Diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. E ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vós recebestes o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Queridos, sentem-se, por favor. Meus irmãos e minhas irmãs, eu rogo as orações de vocês em prol da minha voz, em prol da graça de Deus, para tão difícil tarefa que é substituir neste culto, que é um culto muito assistido, talvez um dos cultos de doutrina mais assistidos em todo o Brasil, e a responsabilidade é muito grande. Quando eu recebi o telefonema do pastor Olímpio, dizendo que o pastor estava me incumbindo de tal missão, de tal tarefa, eu, a partir daquele momento, fiquei atribulado, angustiado, perturbado, não dormi direito, só não fiquei sem apetite, como vocês podem ver. Acho que dobrou ansiedade. Mas enfim, rogo as orações de vocês. Queridos companheiros que estão aqui, a minha retaguarda, preciosos do Senhor, Deus os abençoe poderosamente. Pastor Erma, pastor Emergado, pastor Agrimeron, pastor Alberto, todos os meus preciosos amigos que aqui estão. Citar nomes fará com que eu me estenda bastante, mas os amo e os respeito muito. A teologia de Lucas, usando uma linguagem mais teologizada, a teologia lucana é a teologia pentecostal. Eu considero Lucas o evangelista pentecostal, um dos historiadores mais extraordinários de toda a história. Não é à toa que grandes nomes da disciplina envolvendo história, grandes especialistas, ovacionam e deixam muito claro acerca de Lucas como um historiador acima da média, um historiador extraordinário.
dos evangelhos sinóticos, que são eles Mateus, Marcos e Lucas. O evangelho segundo escreveu São Lucas, nele a riqueza de detalhes, historicamente falando, que não há em Mateus, não há em Marcos, como também não há em João. Claro que o evangelho de João, evangelho universal, não é sinótico, como é o caso dos 3 primeiros evangelhos. Lucas foi aquele historiador que, de fato, surpreendeu, pegando todas as narrativas contidas em Mateus e em Marcos, e em especial no que diz respeito ao nascimento de Jesus, bem como ao nascimento do precursor de Jesus, João Batista, e todo o seu ministério. Lucas dá detalhes históricos, citando personagens históricos, citando nomes que são comprovados historicamente falando, e com isso Lucas tem esse destaque, mas não só como historiador. Claro que Lucas era médico, e todos vocês sabem disso, mas como eu disse, não só como historiador. Lucas foi aquele evangelista, aquele escritor sagrado, e sendo ele grego, porque todos os autores bíblicos, como vocês bem sabem, todos eram de origem judaica. Lucas é o único gentil que aparece no cânon sagrado. E sendo ele um escritor, que, como eu disse, tendo essas habilidades históricas acerca da história de forma gloriosa, grandiosa, Lucas também é destacado pela ênfase que ele dá à pessoa do Espírito Santo, a pessoa da terceira trindade. Lucas, ele é simplesmente o evangelista que nos mostrou e nos deu o vislumbre do que é ser cheio do Espírito Santo. Para vocês terem uma ideia, a expressão encham-se do Espírito, ser cheio do Espírito, aparece nos escritos de Lucas cerca de 13 vezes, 5 vezes no Evangelho e 8 vezes em Atos dos Apóstolos, que, como vocês bem sabem, também é de autoria de Lucas. O apóstolo Paulo, por exemplo, apenas uma vez Paulo usa a expressão enchei-vos do Espírito Santo. Está em Efésios capítulo 1, versículo 18. Enquanto que Lucas, por 13 vezes, ele usa a expressão ser cheio do Espírito. E foi cheio do Espírito. Foram cheios do Espírito Santo. Enfim, quando você lê o Evangelho de Lucas, capítulo 1, capítulo 2, quando Lucas começa a narrar, por exemplo, acerca do nascimento de João Batista, Lucas diz que o anjo Gabriel anunciou a Zacarias que João Batista seria cheio do Espírito Santo, ainda no ventre de sua mãe Isabel. Mais adiante, Lucas diz que Zacarias, quando teve o cumprimento da palavra do anjo Gabriel, de forma fidedigna, cumprida, Lucas diz que Zacarias se alegrou e foi cheio do Espírito Santo. Lucas também diz que Isabel, quando recebeu a saudação de Maria, a criança no seu ventre se agitou, se cumprindo o que Gabriel havia dito, que ele seria cheio do Espírito Santo ainda no ventre de sua mãe, quando Maria, que já estava grávida de Jesus, saúda Isabel, a criança se move, a criança se mexe, a criança é cheia do Espírito Santo, e a Bíblia diz que Isabel também foi cheia do Espírito Santo. E é Lucas que narra
o derramamento do Espírito Santo, a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, onde todos nós pentecostais sabemos que a partir dali, do derramamento do Espírito Santo, em que 120 discípulos são batizados com o Espírito Santo e com fogo, dá-se início à era da igreja, o tempo da igreja, a inauguração da igreja. É Lucas que narra, ainda em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8, que quando os novos convertidos lá de uma cidade de Samaria, que através do ministério do diácono Filipe, que pelo Espírito Santo tornou-se um evangelista e ganhou praticamente uma cidade inteira para Jesus, e depois de batizar os novos convertidos, centenas deles, a igreja de Jerusalém envia João e Pedro, ou Pedro e João, e diz a Bíblia que Pedro e João impunham as mãos, ou impuseram as mãos, sobre a cabeça de cada novo convertido daquela congregação que nasceu em Samaria por intermédio do ministério de Filipe. E a Bíblia diz que quando eles impunham as mãos, todos recebiam o dom do Espírito Santo. Todos eram cheios do Espírito Santo. Todos eram batizados com o Espírito Santo. E é Lucas então também que narra o que está escrito lá no capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos, quando Pedro, em casa de Cornélio, pregando o evangelho para Cornélio e toda a sua casa, toda a sua família, todos os seus servos, e todos ali reunidos, ouvindo o evangelho, ouvindo as boas novas através de Pedro, diz a Bíblia que Pedro não consegue pregar até o final, não consegue terminar o seu sermão. Lucas diz que em dado momento do sermão de Pedro, apresentando para Cornélio e para todos que ali estavam quem era Jesus de Nazaré, Lucas diz que o Espírito Santo caiu sobre eles e todos foram batizados com o Espírito Santo. E Lucas é muito enfático, é muito claro, é muito nítido, quando diz que todos que foram, em todos esses episódios, em que houve o derramamento do Espírito Santo, em que houve batismo com o Espírito Santo, Lucas deixa claro que houve um sinal visível, audível. Todos falavam em línguas. Todos recebiam o batismo com o Espírito Santo, sendo confirmado por este sinal, o falar em outras línguas, ou línguas estranhas como queiram, que no grego é glossolalia, que é a capacidade de falar uma língua ininteligível, uma língua incompreensível. E essas línguas, Paulo diz, escrevendo aos Coríntios no capítulo 14, que são línguas misteriosas, que quando nós a falamos mistérios que somente Deus entende e compreende. E isso dá nó na cabeça dos sensacionistas. Isso dá nó na cabeça desses teólogos que de todas as formas querem dizer que as línguas não estão mais em evidência, os dons não estão mais em evidência. Durante um tempo eles tentaram de todas as maneiras desconstruir a narrativa bíblica, principalmente de Lucas, também de Paulo, acerca das línguas, acerca da evidência do batismo com o Espírito Santo. E como não conseguiram, fazendo uma série de malabarismos teológicos, uma série de pirotecnias, e como não teve jeito, eles então inventaram que os dons espirituais, que o falar em línguas, que o batismo com o Espírito Santo ficou até o último dos apóstolos, ficou restrito ao colégio apostólico e cessou quando o último apóstolo, que foi João, morreu, faleceu, e assim os dons cessaram e não estão mais em evidência. E esse tipo de concepção teológica,
que eu vou chamar de aberração teológica, fez com que a Europa fosse esfriada espiritualmente. Vou dizer uma coisa para vocês, e isso é corroborado inclusive por historiadores reformados, historiadores calvinistas, que não foi a teologia liberal que esfriou a Europa e fez com que a Europa hoje, estou falando da Europa Ocidental, se tornasse um continente pós-cristão. Não foi a teologia liberal apenas, mas principalmente o cessacionismo. Foi quando teólogos começaram a dizer que os milagres não existiam mais, que os dons não estavam mais em evidência, e começou então uma igreja fria, arcaica, pura e simplesmente tradicional, sem o mover do Espírito, incrédula no que diz respeito à manifestação dos dons espirituais. Mas bendito seja Deus, que em 1906 houve um derramamento do Espírito Santo lá na Rua Azusa, na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, e crentes foram batizados com o Espírito Santo, e este fogo se espalhou por sobre a terra, chegou no Brasil, em Belém do Pará, em 1910, e olha o resultado aqui. Levanta as mãos quem foi alcançado por esse fogo. Agora, quando Lucas chega em Atos 19, eu considero Atos 19, o capítulo 19 de Atos, uma das passagens lucanas, uma das passagens acerca desse vislumbre bíblico, teológico, inspirado pelo Espírito Santo, que Lucas nos dá, nos fornece, sobre o mover, sobre a ação, sobre a efusão, sobre o dínamos, sobre o poder, sobre o revestimento do Espírito Santo. Primeiro a gente precisa contextualizar aqui historicamente, preste atenção. Éfeso, uma cidade que era província da Roma, ou de Roma, uma cidade provinciana, uma das mais importantes cidades daquele contexto. Ficava na Ásia, chamada de Ásia Menor, que hoje geograficamente é a Turquia. Éfeso, uma cidade que tinha cerca de 250 mil, e no ápice chegou a ter cerca de 500 mil habitantes. Uma metrópole para aquela época. Vou repetir, uma metrópole para aquela época. A cidade de Éfeso era uma cidade conhecida no mundo todo, pelo fato daquela cidade abrigar no seu contexto social, principalmente religioso, um culto a uma deusa conhecida entre os gregos, no mundo helênico, como Artemis, e no mundo greco-romano, como Diana. Essa deusa, a deusa Diana, a deusa Artemis, a deusa da fertilidade, segundo a mitologia, segundo a crença, era a deusa que abençoava os ventres das mulheres para que gerassem filhos. Era a deusa da prosperidade. Era a deusa da abundância. Havia em Éfeso um templo em adoração, construído exclusivamente para a adoração a Artemis. Segundo a história, era uma das 7 maravilhas da época. A cidade de Éfeso tinha a sua economia movimentada, principalmente por intermédio dessa cultura religiosa, porque lá existia os feitores de imagens, aqueles que faziam nichos de imagens de Diana, imagens de Artemis, e vendia para todos os turistas, porque eram muitos que vinham de toda a Ásia para cultuar Diana, para celebrar as festas em homenagem a Diana, para conhecer uma das 7 maravilhas da época, que era o templo a Diana. E esse contexto religioso, esse contexto cultural religioso,
também movimentava a economia, era uma das molas mestras, era uma das molas propulsoras, economicamente falando, da cidade de Éfeso. Mas, além da adoração a Diana, a Ártemis, existia também na cidade de Éfeso a adoração, o culto a um deus conhecido como Baco, ou Dionísio para os gregos. Baco, o deus do vinho, o deus do teatro, o deus da alegria, o deus do êxtase. E os cultos a esse deus eram regados a muito vinho, vinho fermentado, vinho alcoolizado, em que seus adoradores ingeriam bastante vinho e ficavam embriagados porque queriam atingir o êxtase. E era comum, segundo a história, nos cultos a Baco, nos cultos a Dionísio, as pessoas ficarem em estado de êxtase, as pessoas ficarem alucinadas, as pessoas darem gargalhadas, as pessoas tirarem a roupa, as pessoas cantarem freneticamente, fazerem gestos fora daquilo que era comum às pessoas daquele contexto social. De sorte que nos cultos a Baco, como também nos cultos a Ártemis, historicamente falando, ocorriam orgias, bacanais. Tanto é que bacanal vem de Baco. Bacanal, que tinha a ver com todo tipo de libertinagem, com todo tipo de deturpação, libertinagem sexual. Fora esse contexto de adoração a esses deuses que acabei de citar e outros, fora toda essa cultura envolvendo essa questão religiosa, mística, sincrética, Éfeso também era dominada por magia, pelas trevas, pelo ocultismo. Se você ler a sequência de Atos, capítulo de número 19, a partir do versículo de número 17, a Bíblia diz que muitos habitantes de Éfeso traziam seus livros de magia, seus livros de encantamento. Ou seja, uma cidade dominada com uma mentalidade voltada às trevas, voltada ao ocultismo. Agora imagina o ambiente espiritual dessa cidade. Imagina a potestade ou as potestades do ar que habitava essa cidade. Imagina a dificuldade, a barreira espiritual para que o evangelho rompesse nessa cidade. E aí Paulo, na sua terceira viagem missionária, vai a esta cidade e lá fica por cerca de 2 anos. Ele já havia passado por lá na sua primeira viagem, demorou pouco, e agora, na sua terceira viagem missionária, ele resolve se estabelecer, ficar em Éfeso, e ficou por cerca de 2 anos. Está o apóstolo São Paulo, o maior missionário de todos os tempos, nesse contexto tenebroso, nesse contexto caótico, espiritualmente falando. E chegando ali, e eu queria que vocês prestassem atenção, a igreja que foi fundada em Éfeso, foi fundada por Paulo, e teve personagens extraordinários, que consolidaram essa igreja, e inclusive pastorearam essa igreja. Apolo, o grande pregador, Priscila e Áquila, Timóteo, o filho espiritual querido de Paulo, e o apóstolo São João, de acordo com a tradição, ele pastoreou Éfeso, e uma vez sendo pastor de Éfeso, foi lá que ele foi preso no tempo do imperador Domiciano, e foi exilado na ilha de Patmos, e lá recebeu a extraordinária revelação do Apocalipse. Agora, Paulo
está nesse contexto, como eu disse. E lá, a Bíblia diz que existia uma congregação. Havia lá poucos cristãos. O texto bíblico nos apresenta 12. Quantos? Quantos? 12 na Bíblia é o número de totalidade. Lembrem-se, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos. O número 12 fala de totalidade, de algo fechado, pronto. 12 discípulos. Alguns estudiosos acreditam que haviam mais cristãos, mas esses 12 foram aqueles que prestaram atenção, foram aqueles que receberam e creram na mensagem de Paulo, nos ensinamentos de Paulo. Agora, por favor, escute isso aqui atentamente. Imagina você chegar numa cidade como Éfeso, dominada pelas trevas, dominada pelo inferno, e você chega nessa cidade para pregar o Evangelho, para fazer a obra de Deus, para pastorear, e tu encontra uma congregação desse tamanho. E na hora que você vai dirigir o primeiro culto, deixa eu contextualizar, irmãos, vamos contemporaneizar, vamos contextualizar, vamos trazer para os nossos dias. Imagina o apóstolo Paulo chegando em Éfeso, na sua terceira viagem missionária. Imagina Paulo começando a cultuar, reunindo aqueles poucos irmãos. E de repente Paulo percebe que havia uma coisa estranha. Paulo percebe um peso, um negócio difícil. O povo que ali estava, os que estavam congregando, cantando assim, mais que fazendo mímica com os lábios, balbuciando, abrindo a boca o tempo todo, olhando para o relógio para saber, meu Deus, está na hora não, está na hora não. Imagina Paulo, e vocês sabem quem era Paulo, dirigindo o culto, ministrando a palavra, e cadê a reação? Cadê o glória a Deus? Cadê o aleluia? Cadê o povo envolvido? Cadê o povo sedento? Paulo acha estranho e dirige uma pergunta àqueles discípulos. Assim, não tem alguma coisa errada aqui, não é possível. Não, está faltando alguma coisa aqui. Aí Paulo pergunta: vocês foram batizados em que batismo? Eles olham para Paulo e dizem assim: no batismo de João. Aí Paulo diz: mas vocês ainda estão no batismo de João? O batismo de João foi para arrependimento. O batismo de João foi um prenúncio. O batismo de João foi uma preparação. O batismo em Jesus já não é mais para arrependimento, é para arrependidos. O batismo em Jesus é para aqueles que morreram e nasceram de Deus. E que no ato do sacramento, no ato da ordenança cristocêntrica, quando são batizados, quando são imergidos, quando são mergulhados, há todo um simbolismo extraordinário do crente, do salvo, do arrependido, do nascido de novo, que morre para o mundo e nasce para Deus. Ou renasce. Ok, vocês foram batizados no batismo de João, vocês estão atrasados, mas vamos lá. E o Espírito Santo? Em outras palavras, e o batismo com o Espírito Santo? Queridos, por favor, escutem atentamente, porque aqui Lucas narra, mostra
e diz algo que para mim é assustador. Eles dizem a Paulo: Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Nós nunca sequer ouvimos que existe Espírito Santo. Ou seja, está explicado, escute, Lucas mostra e nos deixa claro e fica explicado o porquê que a igreja em Éfeso não rompia, o porquê que os demônios continuavam dominando aquela cidade. Porque é que o templo a Diana era hiperlotado nos seus cultos, com mais de 3.000 pessoas? Porque é que os cultos a Baco, a Dionísio, eram hiperlotados de pessoas bebendo vinho, de pessoas ingerindo muita bebida alcoólica, de pessoas simplesmente entrando em estado de êxtase, praticando todo tipo de torpeza, todo tipo de orgias sexuais? Estava explicado por que essa cidade estava dominada pelo ocultismo, dominada pelas trevas, porque havia ali uma igreja que havia sido plantada, que havia sido criada, que havia surgido com crentes, com discípulos que não eram cheios do Espírito Santo. Uma igreja sem o mover, sem a graça, sem a unção, sem a ênfase, sem a efusão, sem o dinamismo do Espírito. Uma igreja sem o revestimento, sem o fogo. Irmãos, por favor, eu não pedi até agora, eu vou pedir pela primeira vez. Dá para você olhar para alguém que está do seu lado. Olhe para essa pessoa que está do seu lado, por favor. Você pode, se você tem intimidade, se não tem, se não se sentir bem para isso, não faça. Mas se você se sente bem, se você tem intimidade com a pessoa que está perto de você, se não há nenhum problema, você pode tocar o ombro dela, por favor. Agora olhe para ele, olhe para ela. Tira essa cara de quem tomou suco de limão misturado com sal e temperou com ervas amargas, pelo amor de Deus. Continue tocando ele, tocando ela, olhando para ele, olhando para ela. E diga assim, ó: não adianta. Diga: para romper as trevas e glória de Deus invadir a terra. Aperta um tiquinho o ombro dele, aperta um pouco mais. Dá para você sacudir ele, sacudir ela e diga: só sendo cheio, 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 cheio do Espírito Santo. E deixa eu dizer uma coisa aqui. E por favor, meus amigos teólogos, que eu admiro, que eu amo, e nós temos em Alagoas exímeis teólogos. E eu não quero ser mal interpretado. Até porque eu também sou e milito no campo da teologia, no campo da apologética. Não sou lá essas coisas todas não, mas o que de teologia que eu conheço dá para mim sobreviver. Eu não vou falar aqui contra conhecimento, porque aí seria contradição de minha parte. Porque se alguém que ama conhecimento, sou eu. Leio de tudo, escuto todo mundo, estudo de tudo, desde psicanálise, psicologia, desde ideologias, esquerda, direita, centro, extrema e por aí vai. Estudo de tudo, filosofia e Bíblia e teologia, então, me debruço, sou apaixonado. Incentivo, detalhe, também escrevo. Por bondade de Deus, também sou mais ou menos escritor. Ou seja, e eu que ministro muito para jovens, sempre incentivo.
conheçam, busquem conhecimento. O homem que Deus usou para sacudir o mundo antigo era um grande teólogo, era um dos homens mais inteligentes e cultos da história, que foi o apóstolo Paulo. Por isso, não vou criticar a questão do conhecimento, não. Eu quero que a igreja cresça em conhecimento. Eu quero que você estude, eu quero que você se forme, eu quero que você aprenda mesmo, eu quero que você enriqueça seu conhecimento a cada dia. Mas escuta isso, preste atenção. Tem horas, tem contextos, tem ambientes, tem obras, tem lugares, tem situações que a minha teologia, meu grego, meu hebraico, meu aramaico, filosofar, falar de Sócrates, falar de Platão, falar de Aristóteles, falar de Demócles, falar de Nietzsche, e citar autores e autores, isso é bom, irmãos, eu faço, eu gosto demais, mas tem hora. Funciona não? Sabe o que Paulo fez? Paulo catequizou eles de novo, discipulou eles de novo, batizou eles de novo, no verdadeiro batismo, que é o batismo em Jesus, de acordo com a ordenança de Cristo. Mas depois que Paulo batiza esses discípulos, e eu fico imaginando, coisa de pregador pentecostal, viu, irmão? Fico pensando, todos eles, os 12, ai que maravilha. Agora a gente aprendeu, Paulo. Ah, vocês estão felizes? Entenderam? Sim. Mas não parou por aí. Ainda está faltando o mais importante. Irmãos, olhem para mim. Eu vou fazer isso aqui propositalmente, tá? Daqui a pouco vocês vão entender o porquê que eu vou tirar o paletó. É proposital. Só segura para mim, meu pastor. É a capa de Elias, é? Escute. Imagina Paulo olhando para eles. Vocês acham que está tudo bem? Estão satisfeitos? Paulo, está uma maravilha. Tá não. Vem cá todo mundo. A Bíblia não diz, não dá detalhes, aí é conjectura minha, por favor. Imagina Paulo. Dobra os joelhos aqui todos. E o texto bíblico diz o quê? E Paulo, impondo as mãos sobre eles. O que é que Paulo faz? Imagina, Paulo coloca as mãos. A Bíblia não diz que ele falou assim, mas eu estou contextualizando. Imagina, recebam o Espírito Santo agora. E quando coloca as mãos sobre eles, o que é que a Bíblia diz? E caiu sobre eles o Espírito Santo.
E não foi só o Espírito Santo veio, porque ele vem na vida de todos que aceitam Jesus, ele vem na vida de todos que são crentes, até porque é ele que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém pode se converter, ninguém pode vir a Jesus, ninguém pode compreender a mensagem do Evangelho se não for pelo Espírito Santo. É claro que eles receberam o Espírito Santo, mas acontece que o texto bíblico é claro, que o Espírito caiu sobre eles, foi derramado sobre eles, e algo sobrenatural aconteceu, algo visível, algo audível. Aqueles cristãos vazios, ocos, opacos, patéticos, sem graça, agora estavam falando línguas estranhas e ao mesmo tempo profetizando. Pela segunda vez eu peço, olhe para alguém que está do seu lado e diga assim: uma coisa é você estar vestido. Diga: quando você entregou sua vida a Jesus, você foi vestido pelo Evangelho, vestido pelo novo homem. Diga, vestido com vestes novas. Agora pega o indicador, pode ser indicador, todo mundo assim, indicador. Coisa de pregador pentecostal, quem não gosta, vou fazer o quê, né? Aponta o indicador assim no rosto do irmão, no rosto da irmã, carinhosamente, e diga: mas quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, diga: é diferente. Declare: você é revestido. Estou vestido. Estou vestido. Aí vem o Espírito Santo. Revestido. Revestido. Cheio. 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 Só levanta as mãos aqui embaixo, lá na galeria, aqui no altar, quem quiser também. Só levanta as mãos quem quer, nesses últimos dias da igreja na terra, ser revestido, cheio, 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 cheio. Cheio, xerebacalabas, cheio. E o texto bíblico diz que eles foram cheios. E por quê? Por quê? O que é que confirmou? O que foi que apontou, mostrou, codificou? O que é que deixou claro que aqueles 12 discípulos foram cheios, revestidos? Olha para mim, quando Paulo colocou as mãos na cabeça deles, a língua começou a enrolar. E agora era línguas estranhas, variedades de línguas. Só levanta as mãos aqui agora, por favor. Quem já recebeu o dom do Espírito? Quem já foi batizado com o Espírito Santo? Quem já recebeu o dom de falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe capacita para que você fale? Deixa as mãos levantadas, levanta a cabeça, fecha os olhos, e eu peço, tira um minuto para você falar nas línguas celestiais, no idioma do céu, nos mistérios de Deus. Agora, agora, agora. Calabasha,
Shirineba, shiriba, kachuri. Shereba, suribi, calabarash. Shere, calabas. Shiriba, labara, shereba, calabas. Tem uma onda do inferno querendo invadir a Assembleia de Deus, o movimento pentecostal clássico, querendo tirar da cabeça dos nossos jovens a ideia bíblica, aquilo que eles receberam dos nossos ensinadores, da palavra de Deus, acerca do batismo com o Espírito Santo. Gente no nosso meio que não fala mais línguas, que não acredita mais nas línguas, que não crê mais nos dons espirituais, estão esfriando, estão se esvaziando. Mas eu quero profetizar que a Assembleia de Deus não será invadida pelo sensacionalismo, pelo calvinismo apático, frio. Ela continuará sendo a voz pentecostal para essa sociedade, para essa cidade, para esse país, para esse estado. A voz que liberta, a voz que cura, a voz que transforma, a voz que invade os valados, as favelas, as grotas, os sítios, os presídios, os hospitais. Cadê os crentes? Cheios, 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 cheios. Xereba calabas. Xereba calabas. Algumas semanas atrás, o nosso pastor presidente falou aqui em cima deste púlpito que ele estava sentindo no seu espírito que Deus está enviando uma unção de cura divina, um tempo de milagres para a nossa igreja, um tempo de avivamento. Eu tomei posse daquela palavra. De lá para cá, eu tenho ministrado cura divina por onde passo, baseado naquela palavra que o pastor Arisvaldo ministrou aqui em cima do altar. Eu tenho crido, eu tenho me apegado que há um tempo extraordinário, há um tempo de avivamento, há um tempo de derramamento. A Assembleia de Deus em Alagoas será referência para o Brasil, para o mundo. Quem crer? Quem crer? Quem crer? Faltando 10 minutos para terminar, fecho minha Bíblia e me escute, por favor, para eu finalizar. Logo após o Espírito ter sido derramado sobre aqueles discípulos, sabe o que aconteceu? Olha para cá. A cidade de Éfeso não foi mais a mesma. Oh, meu Deus, meu Deus. Eu fechei aqui, mas deixa eu abrir de novo aqui. Deixa eu abrir de novo Atos 19. O texto bíblico diz assim, versículo 11: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Quem crê que esse mesmo Deus é o Deus de hoje, é o Deus de agora, é o nosso Deus? Quem crê que a mesma unção que estava naquele contexto está disponível para os nossos dias? Quem crê? Dá para você levantar essa mão direita?
Coloque-a novamente sobre o ombro de alguém que está do seu lado, com muita seriedade. Olhe para ele, olhe para ela e diga: quando você for revestido, diga cheio do Espírito, diga dinamizado, diga dinamitado. Aperta o ombro dele. Você tem coragem de fazer isso? Aperta agora, aperta. Aperta lá em cima, aqui embaixo. Isso, isso. Continue olhando para ele, para ela. E diga: se prepare, porque milagres extraordinários serão realizados através da sua vida. De quem crer, quem crer, quem crer. Era cheio. Checatalabas. Versículo 18. Põe aí na tela, por favor. Versículo 18, pode ser. Eu vou contar até 3, toda a igreja cheia do Espírito Santo, em alto e bom som, porque minha voz está sumindo, mas o Espírito está reverberando aqui. No 3, todo mundo lê. 1, 2, 3. Na minha tradução aqui diz: seus pecados. Significa, quando o Espírito Santo é derramado, pecador se arrepende, adúltero, prostituto, mentiroso, hipócrita, tira a capa e confessa, confessa. Confessa. Ele não suporta o mover do Espírito, a convicção do Espírito. Cai um peso de convicção de pecados, e ele grita e diz como Isaías: ai de mim. Eu não sei vocês, mas eu estou sentindo esse peso aqui hoje. Esse peso é bom, esse peso de convicção, que é um mover do Espírito sobre as nossas vidas. Quem está sentindo? Eu estou sentindo que a igreja está sentindo. Quem está recebendo agora? Levanta as mãos, abra a boca, adora, adora, adora. Para terminar, irmãos, verso 27, põe na tela. Põe na tela, no 3. Tá linda a leitura, tá linda a leitura, hein? Tá linda, hein? Vamos fazer melhor, bora. Melhor do que vocês têm feito. 1, 2, 3. Não somente há perigo de ver a nossa profissão área de excelência, mas também de Deus ao próprio tempo, a grande Deus da Diana, seja estimado em nada, vindo a majestade da fé de toda a asa, e o mundo venera a ser destruída. Ou seja, sabe o que estava acontecendo, irmãos? Fechei a Bíblia. Sabe o que? Sabe o que está acontecendo? Lembram o templo a Diana? Mais de 3.000 adoradores. Lembram os cultos a Baco? Lembram as orgias? A idolatria? Multidões que vinham de toda a Ásia. Depois que o Espírito caiu ali.
O culto a Diana esvaziou, o templo quase fechou, não havia mais adoradores de Diana, de Baco, porque todos agora estavam cheios do Espírito Santo. Levanta as tuas mãos agora, vai, na direção da tua casa, da tua rua, na direção da tua cidade. Abra a tua boca e profetiza e declara: o Espírito será derramado, o Espírito será derramado. Vai haver milagres, vai haver milagres. Os bares serão esvaziados, as penitenciárias ficarão vazias, as delegacias ficarão vazias. Não haverá mais pessoas para ofertar oferendas aos guias, às entidades, porque o Evangelho de Jesus vai tomar conta dessa cidade, dessa sociedade. Quem crer, quem crer. E antes de devolver o microfone, já devolvendo o microfone, escute. Vamos terminar desse jeito. A Bíblia diz que pelas mãos de Paulo milagres aconteciam. E quando Paulo impôs as mãos, caiu o Espírito. Faz assim com as tuas mãos, por favor. Faz assim com as tuas mãos. Ó Deus, coloca nas mãos do teu povo fogo, poder, unção, presença. Coloca agora. E eu creio que nesses 2 minutos tu podes batizar com o Espírito Santo. Tu podes curar cegos, surdos, fazer milagres. Eu creio, eu creio. Abre bem assim as tuas mãos. Escuta, olha para mim. Eu vou contar até 3. Quando eu chegar no 3, fiquem de pé. E aqui a gente termina. Fique de frente para alguém. Bora fazer como o apóstolo Paulo fez. Você crê? Você crê? Se não crê, não faça. Vou pedir meus companheiros para estender as mãos sobre a multidão. No 3, você vai ficar de pé, de frente para alguém, colocar as mãos nela. E 60 segundos você vai ministrar e vai dizer: seja cheio, cheio, cheio do Espírito Santo. 1, 2, 3. Agora, lá na galeria, no coral das irmãs. Isso. Coloque as mãos agora. Coloque as mãos agora. Coloque as mãos agora. Isso. 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 Profetiza. Ora. Deixa Deus te usar aí agora. Diga: seja cheio. Cheio. Receba cura. Seja batizado com o Espírito Santo. Seja renovado agora. Seja curado agora. Seja livre agora. Seja cheio. Cheio. Revestido de poder. Agora. Agora.